Não é novidade para ninguém que House of the Dragon deve mostrar aí um dos eventos mais catastróficos para a história da casa Targaryen, a extinção dos dragões. Porém, muitos ficam surpresos ao saber que na verdade a Dança dos Dragões, a iminente guerra que vamos ver entre verdes e negros nas próximas temporadas da série, não é a verdadeira culpada pela extinção dessas criaturas. No final das contas, pessoal, apesar de muitas bestas realmente morrerem devido à guerra, em batalhas e duelos no ar, alguns dos dragões dessa história acabam sobrevivendo, mesmo após o fim da dança. Então, afinal, que dragões foram esses que sobreviveram? E como eles realmente acabaram morrendo e sendo extintos? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes desse vídeo, de cada dragão, de como acabou a história deles, porque afinal, se não foi a guerra que matou eles, o que acabou acontecendo? Quero discutir isso e trazer a minha teoria sobre a extinção dos dragões em House of the Dragon e no universo de Game of Thrones. Bem galera, já deixa o seu like maroto aí embaixo para ajudar o nosso canal, afinal esse vídeo envolveu muita pesquisa e eu acho que ele merece, certo? Então, bora pro vídeo. Realmente, a extinção dos dragões foi algo catastrófico para a casa Targaryen. Somente quase 150 anos depois dessa história, já com o fim da dinastia Targaryen, os dragões voltaram aí um evento mágico devido a Daenerys Targaryen. E mais catastrófico que isso é o botão de inscrever aqui do canal que você provavelmente não clicou. Galera, quase 90% de vocês que assistem os vídeos aqui do Voo do Dragão não são inscritos no canal. É um número muito ruim que acaba prejudicando demais o nosso trabalho aqui. Então, de coração, eu já peço a ajuda de vocês pra gente reverter isso. Se você gosta do nosso trabalho e acompanha os nossos vídeos, perde um segundinho aí e clica no botão de se inscrever. Só vai ajudar a gente a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? E bem, eu quero avisar logo de cara que é lógico que esse vídeo vai ter spoiler. Eu não vou falar da guerra em si, de como os dragões morreram ou de quem morreu por causa disso, porém eu vou trazer aqui alguns eventos que aconteceram após o final da Dança dos Dragões, beleza? Bem, vamos começar falando aí do Canibal, que é um dos dragões favoritos aí de vocês que são fãs da série. Ele não apareceu ainda em House of the Dragon, pessoal, porque ele é um dragão selvagem. E ele viveu assim durante toda a sua vida. E significa que ele nunca teve um montador, ou seja, ele sempre foi livre e solto aí por Westeros. Existem lendas sobre o Canibal que diziam que ele já havia lá por Dragonstone antes mesmo da chegada do Aegon Conquistador. E que por isso ele seria até maior que o próprio Balerion, o Terror Negro. Pessoalmente, pessoal, eu não acredito nisso. Afinal, não existem fontes muito confiáveis dessas informações. O mais provável mesmo é que o Canibal tenha nascido aí durante o reinado do rei Jaehaerys. Então, ele seria um dragão grande, comparável a Dreamfire ou a Meleys, por exemplo. Porém, não tanto quanto a Vhagar e o Balerion. E quem dirá maior? Nos livros, existem sim personagens que acabam tentando encontrar o Canibal para montá-lo e assim juntá-lo aos exércitos negros. Todas as tentativas acabam falhando. E logo, o Canibal acaba não participando da guerra pra sorte dele. Ele é visto sim aí pelos céus Westeros raramente, porém com o tempo, pessoal, ele acabou simplesmente sumindo. Até porque, olha pessoal, ele se alimentava de outros dragões, e com a extinção desses dragões, cada vez tiveram menos filhos e filhotes para ele comer, o que acabou gerando aí talvez a sua morte, que até hoje é desconhecida. A Asa Prata foi outra dragão que acabou sobrevivendo à Dança dos Dragões. Essa dragão, pessoal, ainda também não apareceu na série, pelo menos até a primeira temporada. Porém, sem sombra de dúvidas, a gente deve ver ela a partir aí da segunda season de House of the Dragon. Se você não sabe, a Asa Prata ficou conhecida por ser a dragão da Rainha Alicene, que foi a sua primeira montadora e era a esposa do rei Jaehaerys. Quando a Dança dos Dragões começou, pessoal, a Asa Prata já tinha aí pelo menos 90 anos de idade. Era uma dragão muito experiente, bem grande e forte. Afinal, ela mesma acompanhou a Rainha Alicene com o rei Jaehaerys quando eles foram lá pro norte, lá em Winterfell, chegando aí a visitar a própria muralha. A Alicene, pessoal, inclusive, tentou 3 vezes seguidas sobrevoar por cima da muralha e em direção ao norte. E adivinhe, a Asa Prata se recusou. A rainha também citou na época que a dragão ficou extremamente incomodada com o vento e com o frio da muralha e não gostou nada do lugar. E hoje, pessoal, muitos dizem que isso é na verdade devido à magia e aos feitiços que a grande estrutura carregava. No ano de 96 depois da conquista, a rainha montou a Asa Prata pela última vez. Ela acabou morrendo anos depois, no ano de 100 depois da conquista. Quando aí sim, pessoal, a Asa Prata acabou ficando sem montador nenhum. Nos livros aí, em
fogo e sangue pouco antes da dança começar. Os rumores é de que a Asa Prata se encontrava lá em Monte do Dragão, que fica em Dragonstone. É o mesmo local, pessoal, onde o Daemon encontrou o Vermithor lá no último episódio da primeira temporada. Existem até mesmo rumores de que a Asa Prata e o Vermithor formaram um casal, assim como seus montadores, a Alysanne e o Jaehaerys. Durante a dança dos dragões, a Asa Prata é uns dragões conquistados, domados por uma semente, que são os nomes dos personagens dessa história que vão tentar montar dragões que não têm montadores para tentar os trazê-los para a guerra. Eu não vou dizer aqui quais das sementes montam a Asa Prata, afinal seria mais um spoiler desnecessário para o vídeo. Porém, se vocês quiserem um vídeo só sobre a semente e os dragões que são montados por cada um, comentem aí embaixo porque tem muita coisa legal nessa história sobre eles. O destino da Asa Prata é traçado em Tumbleton, onde acontece uma das maiores batalhas dessa história. A cidade é invadida de surpresa e o seu montador, adivinhe, está dormindo nesse momento. A Asa Prata é um dragão muito inteligente e ela acaba voando junto com o Vermithor e os outros dragões sozinha. Ela ficou sobrevoando e queimando o campo de batalha e a cidade, enquanto era ferozmente atacada pelos exércitos com bestas e flechas. No final das contas, o montador da Asa Prata acabou morrendo, assim como o Vermithor e os outros dragões que acompanhavam ela. Dizem, pessoal, que a Asa Prata voou até o corpo de Vermithor e tentou levantar as asas do seu dragão para que ele se recuperasse. No final das contas, ela acabou não conseguindo, obviamente, e ela acabou partindo aos céus, e foi vista meses e meses depois e após o fim da guerra em Red Lake, que é um castelo da Campina, de onde nunca mais ela saiu. A princípio, ela nunca mais colocou ovos e o seu corpo, com o tempo, nunca mais foi encontrado. Alguns dizem que os saqueadores e até mesmo plebeus encontraram seus ossos décadas depois e os roubaram, porém é uma teoria não confirmada. O Ladrão de Ovelhas também foi outro dragão que lutou a dança e acabou sobrevivendo à guerra. Se você não sabe, o Ladrão de Ovelhas é um dragão selvagem, assim como o Canibal que eu falei aqui anteriormente. Ele nasceu e viveu por muito tempo solto lá em Dragonstone também. Ele acaba sendo domado e montado por outra semente, e luta ao lado dos negros pela Rhaenyra Targaryen durante toda a guerra. Acontece, galera, que esse montador vai ter algumas desavenças com alguns personagens, e ele acaba simplesmente fugindo da guerra com o Ladrão de Ovelhas. Logo, acaba sendo muito bom pro dragão, né? Porque ele acaba sobrevivendo, diferente da maioria dos seus colegas aí que morrem na guerra. Anos e anos após o fim da dança, existem boatos que o Ladrão de Ovelhas ainda estava vivo lá no vale. O rei Aegon III, que era quem governava nessa época, então manda um tal de Robert Rowan liderar uma tropa de homens para caçar esse dragão. Eles encontram o Ladrão de Ovelhas e o seu montador em uma caverna lá no vale, e o dragão acaba aniquilando mais de 16 homens e queimando quase 60 deles, incluindo o Sir Robert. O Ladrão de Ovelhas então passou a fazer parte de um clã de montanhas lá no vale, onde os homens eram queimados pelas chamas do dragão para provar sua masculinidade. Foi aí, pessoal, que houveram os relatos pela última vez da sua existência. Manhã ou Morning foi um dragão aí que nasceu durante a Dança dos Dragões, mais especificadamente durante a segunda metade da guerra, lá no ano de 131 depois da conquista. E lembrando, né, que de acordo com os livros, a Dança dos Dragões começou aí no ano de 129. Esse dragão foi montado por ninguém menos que a Rhaenyra Targaryen, que é a filha do Daemon com a Lena. E é muito interessante, pessoal, porque a Rhaenyra é uma das únicas personagens valyrianas sem dragão na história. Isso é bastante enfatizado, inclusive, aí na primeira temporada de House of the Dragon. E no final das contas, é ela quem sendo a última montadora de dragões. A última em quase 150 anos, até Daenerys Targaryen. A Morden tinha esse nome devido aos tons rosados da sua pele, tinha chifres pretos e também era bem jovem quando a dança terminou. Apesar disso, pessoal, é dito que a própria Alicent temeu quando a Morden nasceu, visto que isso poderia demonstrar que os negros detinham o último dragão, e logo mais legitimidade sobre os vírus. A Rhaenyra definitivamente só foi conseguir montar a Morden 4 anos depois, aí no ano de 135. Nessa época, pessoal, ela era a única pessoa viva e conhecida que detinha um dragão em todo o universo. A Morden jamais lutou uma guerra ou enfrentou qualquer inimigo e viveu aí por tempo desconhecido. A sua morte também é desconhecida, assim como o motivo da morte da sua montadora. O que sabemos, pessoal, é que a Morden não cresceu tanto, não deixou ovos e muito menos filhotes. E esse é um ponto em comum com todos os dragões no final da dança. Nenhum desses
dragões que sobreviveram trouxeram mais ovos. Na série mesmo é dito pelo Daemon que ele tem pelo menos 20 ovos sem chocar guardados. E a Morny foi o único desses ovos que então se chocou. Isso, pessoal, porque a Rhaena levou esse ovo consigo até lá no ninho da águia no começo da guerra. Bem, seria isso uma conspiração? Será que alguém envenenou os dragões e os ovos para que eles não se chocassem mais? Bem, é dito aí nos livros que o próprio rei Aegon III odiava dragões, devido, pessoal, a tudo que fizeram com a família dele. Inclusive, é ele quem manda caçar o ladrão de ovelhas, como expliquei antes. Ele tinha tanto pavor dos dragões, galera, que ele nem mesmo podia ver a Morny, que era dragão da Rhaena. E talvez, pessoal, pode ser que ele seja por trás dessa extinção estranha dos dragões que aconteceu logo após a dança. Eu não descarto nenhuma dessas hipóteses, porém a gente tem que lembrar que House of the Dragon mostrou de forma bem explícita a conexão que os montadores têm com seus dragões. Quando o Daemon é atingido por flechas lá na batalha contra a Terrakia no episódio 3, o próprio Carax sente a dor dele. O sentimento entre dragões e os seus montadores são demonstrados também em outros momentos, como por exemplo quando a Rhaenyra tenta dar luz à Visenya. Porém, galera, eu acredito que essa conexão vai muito mais longe ainda. Bem, durante grande parte da série, os Targaryens estão em prosperidade. Tanto Viserys quanto Daemon quanto a Rhaenyra têm ao longo desses muitos anos vários filhos, e muitos dragões nascem paralelamente. Assim como a gente viu no começo do episódio 8, o Daemon e a Rhaenyra têm novos filhos, e a pequena Visenya está a caminho. E nesse mesmo episódio, ele descobre novos ovos sendo chocados lá em Monte do Dragão. Agora, pessoal, na guerra, o que a gente deve ver é totalmente o contrário. Os Targaryens vão estar se matando e morrendo, e esse sentimento de disputa, rivalidade, rancor e ódio entre eles também deve ser passado para os dragões, que além de lutarem na guerra, devem parar de dar ovos por isso, ou se não até mesmo fugir, assim como foi o caso dos dragões que a gente viu nesse vídeo. Afinal, qual criatura vai querer procriar e prosperar no meio de tanta tragédia, não é mesmo? Enquanto os seus próprios montadores estão se matando. Bem, eu quero que vocês deixem a opinião e as teorias de vocês aí embaixo. Por hoje era isso, galera. Não esqueça daquele like no vídeo, da sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Valeu e fui!